Inferno Astral, o desafio da alma e o portal de transformação. O termo inferno astral carrega uma essência profunda e ao mesmo tempo enigmática. Frequentemente mal compreendido, ele é associado a um período desafiador, mas sua verdadeira natureza vai muito além de simples dificuldades. O inferno astral ocorre nos 30 dias que antecedem o aniversário de cada pessoa, correspondendo ao signo que antecede o seu no zodíaco. É um momento de fechamento de ciclos, de revisões internas e de confrontos com aspectos de si mesmo que muitas vezes preferimos evitar. No plano astrológico, o inferno astral não é uma punição, mas um chamado ao autoconhecimento. É como o cair da noite antes de um novo amanhecer. Um convite para enfrentar as sombras internas e preparar-se para o renascimento que o aniversário traz. Este período propõe desafios e situações que nos forçam a olhar para dentro, a refletir sobre nossas escolhas, nossos padrões e as amarras emocionais que precisam ser transformadas. A essência do inferno astral. O inferno astral é um portal de crescimento. Ele nos pede coragem para encarar o que está escondido nas camadas mais profundas do inconsciente. É um tempo para se despedir do que já não serve mais, para liberar bagagens emocionais acumuladas e abrir espaço para o novo. Muitas vezes, ele se manifesta através de desafios externos, conflitos nos relacionamentos, dificuldades no trabalho ou mesmo uma sensação de cansaço e introspecção. Na realidade, esses desafios externos são reflexos das lutas internas. Eles nos mostram o que precisa ser curado e ressignificado. É por isso que o inferno astral, apesar de ser visto como um momento pesado, é, na verdade, uma oportunidade divina para crescermos mais fortes e alinhados com nossa essência. Não há luz sem sombra, e o inferno astral é um lembrete de que todo renascimento exige uma morte simbólica. O inferno astral de cada signo, um relance rápido. Áries, inferno astral, Peixes. Aprender a lidar com a sensibilidade e a intuição, aceitando que nem tudo pode ser controlado pela força de vontade. Touro, inferno astral, Áries. Enfrentar a impulsividade e sair da zona de conforto, abraçando mudanças inesperadas. Gêmeos, inferno astral, Touro. Lidar com a necessidade de estabilidade e aprofundamento, evitando superficialidades. Câncer, inferno astral, Gêmeos. Confrontar a tendência à dispersão e focar no que realmente importa emocionalmente. Leão, inferno astral, Câncer. Trabalhar questões de vulnerabilidade e aprender a compartilhar o brilho com os outros. Virgem, inferno astral, Leão. Abrir mão da autocrítica excessiva e abraçar a criatividade e a espontaneidade. Libra, inferno astral, Virgem. Aprender a lidar com as exigências práticas e a organização sem perder a essência do equilíbrio. Escorpião, inferno astral, Libra. Encarar os aspectos superficiais das relações e buscar conexões mais profundas e autênticas. Sagitário, inferno astral, Escorpião. Confrontar medos inconscientes e abrir-se para transformações internas. Capricórnio, inferno astral, Sagitário. Lidar com a necessidade de flexibilização e conexão com a liberdade interior. Aquário, inferno astral, Capricórnio. Trabalhar a responsabilidade e a disciplina para manifestar seus ideais. Peixes, inferno astral, Aquário. Confrontar a necessidade de racionalidade e estruturar melhor suas emoções e sonhos. O convite à reflexão e à transformação. O inferno astral não é um momento a ser temido, mas sim uma fase a ser acolhida. Quando enfrentamos esse período com consciência e coragem, transformamos os desafios em força e sabedoria. Lembre-se, o universo não envia testes que você não possa superar. Cada obstáculo é, na verdade, uma chave para a sua evolução. E para você que está aqui, curtindo e refletindo sobre esses temas profundos, aproveite para curtir este conteúdo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no canal. Sua interação nos ajuda a continuar explorando temas como este, mergulhando no universo da astrologia, do autoconhecimento e do amor entre os signos. Desde já, agradecemos pelo apoio e pela energia maravilhosa de cada um de vocês, que já está curtindo e nos estimulando a criar novos vídeos e conteúdos cada vez mais profundos. Vamos juntos explorar as conexões mágicas que os astros nos revelam.